pessoal, vamos continuar hoje aqui com nossa série de gerenciamento de projeto em usinas fotovoltaicas. E hoje eu queria falar com vocês aqui sobre um item que gera muita confusão durante meus projetos de consultoria, que é como a gente pode chegar num nível adequado de planejamento e de gerenciamento de riscos em um ambiente caótico de uma obra de usina fotovoltaica. O que eu escuto muito do responsável por detalhar um cronograma de atividades, né? Que eu sugiro que sempre seja o site manager. Eu escuto desse site manager que ele não tem tempo de fazer isso. E quando ele faz esse detalhamento, às vezes ele é obrigado a se descuidar da produtividade e da qualidade da obra. E isso é verdade, tá? A gente tem que trabalhar de uma forma que o site manager esteja sempre disponível para cuidar da sua função principal, que é dar condição que essa obra funcione para toda a equipe trabalhar e avalie a qualidade e a produtividade das entregas o tempo todo. O que ele não deve ficar fazendo? Ele não deve ficar conversando com o cliente o tempo todo, ele não deve fazer pedido de compra, ele tem que ter uma equipe que ajude ele a fazer isso. Inclusive, o coordenador da obra é o cara responsável por deixar essa engrenagem inteira em condições de girar, tá? Mas hoje nosso assunto é um pouco diferente. Nosso assunto hoje aqui vai ser como analisar os riscos. Vou colocar aqui na tela para nós. Como analisar os riscos no dia a dia da obra, tá? Qual que é uma situação, desculpa, qual que é uma situação muito comum, tá? Quando a gente fala aqui de obra. Vou pedir para vocês colocarem o vídeo aí em tela cheia para conseguir ler os textos mais fácil, porque acaba que ficou um pouco pequeno, porque o que eu quis mostrar aqui? Esse é um cronograma de uma obra, ele é um cronograma em nível gerencial, tá? E a gente pode ver aqui pelo gráfico de Gantt, né, nesse gráfico aqui do lado direito, que esse cronograma ele tem várias interações entre atividades predecessoras e sucessoras. Ele não é um cronograma linear. Então isso já é uma coisa boa, tá? A gente vai discutir em algum outro momento nessa série aqui de gerenciamento de projeto se essa relação aqui de atividades predecessoras e sucessoras com término início, início início, término término, se isso aqui é saudável para o controle do projeto, tá? Mas enfim, esse é um cronograma de um cliente. Eu só quis mostrar para vocês aqui que é um cronograma em nível gerencial e que ele é um cronograma relativamente extenso para um nível gerencial. Por que eu chamo ele de nível gerencial? Se vocês olharem os nomes das atividades, vocês vão ver que são atividades muito amplas, tá? E aí eu chamo a atenção nessas atividades muito amplas para esse grupo aqui, um grupo de mecânica. E ele tem 3 atividades, sendo que dessas 3 atividades são 2 marcos. Primeira linha, tá ali, marco contratual 1, conclusão da cravação das estacas. Ali em cima, na construção civil, a gente tinha em algum momento que não aparece a cravação das estacas. Então, uma atividade do tamanho da cravação das estacas, ela nesse cronograma gerencial ela se torna um marco, que é simplesmente uma data limite que ela tem que estar concluída. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem que ficar atento. Depois, ele vem em uma segunda atividade, que é a montagem das estruturas. As estruturas, aqui, se não me engano, era um tracker, tá? Então, a montagem da estrutura do tracker completa. E ele só tem uma linha. Ele dá ali 20 dias úteis de trabalho e só tem uma linha, montagem das estruturas, tá? E depois ele vem com outro marco, que é uma terceira atividade, e que ele chama a atenção para ser um marco contratual de conclusão da montagem dos módulos fotovoltaicos. Então, a gente vê que aqui a gente tem pouquíssimo detalhamento, na verdade não tem nenhum detalhamento sobre o que você tem que fazer para montar os módulos fotovoltaicos, para cravar as estacas, para fazer a montagem mecânica das estruturas. Tá? Então, o que eu quis trazer para vocês? Esse cronograma de nível gerencial, ele normalmente tem que ser usado pelo cliente do EPCista e pelo coordenador da obra, literalmente como isso, como o nível gerencial, o nível de
marcos contratuais, quando eu preciso de tal atividade pronta. Mas ele não pode ser, de forma alguma, utilizado pelo Site Manager, pela gerência da obra, como guia, como o seu único planejamento. Por quê? Porque ele não te dá detalhe suficiente para fazer um planejamento. Sem o planejamento, sem detalhes, os riscos todos vão ficar escondidos dentro dessas poucas linhas aqui. Então, vou mostrar para vocês a diferença. Vamos ver aqui do lado esquerdo, na imagem do lado esquerdo. Eu peguei aquelas 3 atividades, na verdade eu peguei a primeira atividade, né, das estacas, e eu abri essa atividade em várias linhas, tá? Como se a gente estivesse seguindo o cronograma. Primeira coisa que eu fiz, a montagem mecânica das estruturas, que aqui era uma segunda atividade, agora eu divido ela em setores da usina. Então já é uma forma de controle e de facilitar uma visão de um paralelismo de atividades. Posso estar cravando estacas em um local da usina e fazendo nivelamento e fixação de módulos em outro local. Então esse paralelismo, que é extremamente comum e necessário, ele precisa aparecer no planejamento do Site Manager. Tá? Então já coloquei aqui, setor 1. E agora eu quero mostrar para vocês essa análise de risco sendo feita quando você detalha as atividades. Então, por exemplo, para que eu possa fazer a montagem mecânica das estruturas, e aqui eu estou considerando que a montagem mecânica ela já tem a montagem dos módulos, tá? Que ficou aqui embaixo, mas a gente vai fazer a estrutura, já nivelamento e fixação de módulos. A primeira coisa que você tem que fazer, transporte dos módulos. O pallet, ele é entregue pelo caminhão da transportadora, geralmente na sua área de depósito da obra, na sua área de almoxarifado. Tá? E como que esse pallet, que pesa ali, sei lá, 1 tonelada, 800 quilos, 600 quilos, dependendo da quantidade de módulos, como é que ele chega lá do lado da mesa? Então a gente precisa do transporte. Para se ter o transporte, primeira coisa que eu preciso, as vias de acesso internas da usina têm que estar preparadas para essa máquina andar carregando o pallet. Então, olha só, você já tem uma atividade que você provavelmente nem tinha pensado em detalhes antes. Como que esse pallet de módulos vai chegar ali. E se eu preciso da máquina, se eu tenho via de acesso e eu preciso da máquina para carregar esse pallet, criei um outro grupo aqui embaixo. Preparação da máquina. Tá? Geralmente, o que que se usa? Né? A máquina lá, a retroescavadeira com o garfo, que ela faz a função ali de carregadeira. Né? E aí, o que eu preciso da preparação da máquina? Que vai andar nessas vias de acesso que foram liberadas ali na atividade de cima. Eu preciso do operador de máquina disponível, não é qualquer um que vai operar essa máquina, obviamente. Eu preciso de combustível, eu preciso de calcular o combustível que é necessário. Se necessário, vou fazer a compra, vou deixar disponível o combustível para a máquina. Eu preciso da máquina revisada. Uma coisa extremamente comum nas obras é uma atividade que é agendada para uma máquina e a máquina está com defeito. Então a máquina tem que estar revisada, tem que estar disponível. E o garfo que vai fazer a coleta e a sustentação do pallet tem que estar disponível e tem que ser o garfo correto. Já havia obra parada porque o garfo era diferente do necessário, tá? A estrutura metálica, né? Coloquei aqui um outro grupo, estrutura metálica pronta. E como que a estrutura metálica vai ficar pronta? Eu preciso de todos os clamps de fixação disponíveis e instalados. Eu preciso dos gabaritos para colocar os módulos, para colocar os clamps na posição correta, já conferidos, feitos, conferidos, aprovados. Eu preciso dos equipamentos, parafusadeira, por exemplo, disponível, com bateria carregada, com treinamento para o auxiliar. Eu preciso das estacas, que na atividade anterior elas foram cravadas, eu preciso delas estarem conferidas e liberadas. Eu preciso das vigas, que nesse caso que eu coloquei já conferidas e liberadas, mas se a gente ainda está montando a estrutura, eu posso ter todo esse processo de quebra de detalhamento de atividade também para instalação das vigas, com certeza de acordo com a montagem dos módulos, né, do manual de montagem da estrutura, desculpa. Passando, equipe. A gente tem uma tendência a pensar que a equipe está disponível na obra, então ele vai fazer qualquer atividade em qualquer momento. Mas vamos lá. Eu preciso dos auxiliares disponíveis para aquela atividade e já com as suas metas definidas, tá? Meta de produtividade mesmo.
eu preciso do encarregado e que esse encarregado ele tenha feito a leitura do manual de montagem, seja de módulo, seja da estrutura. Tá? Por quê? Porque é ele que vai garantir que o procedimento esteja correto. Eu preciso do técnico de segurança. Esse cara tem que estar disponível, ele tem que saber qual atividade vai ser realizada e ele também vai fazer uma análise de risco própria. Eu preciso do site manager. Esse site manager, ele aprova o início da atividade e ele tem a produtividade que ele precisa, data de início e fim que ele precisa daquele setor, ele precisa do padrão de qualidade que esteja claro, tanto para ele quanto para o encarregado, e cada um passando isso para a sua equipe, tá? E uma atividade aqui, só para a gente falar do detalhamento, uma atividade específica de fixação e nivelamento de módulos. Os pallets, por exemplo, que agora foram depositados ali, já do lado da mesa. Como que eu vou fazer a abertura desses pallets e o descarte dos resíduos, papelão, plástico, cantoneira? Esse procedimento tem que estar pronto, né? Para sua obra não ficar suja, para você não perder tempo depois tendo que fazer limpeza de módulo, para você não criar um risco de segurança de estar lá seus dois auxiliares carregando os módulos e tropeçar ali num plástico, cair, quebrar um módulo, se machucar, né? A qualidade dos pallets, a gente sabe que no transporte às vezes gera um pouco de quebra, gera um pouco de trinca em módulo. Então, qual que é o procedimento de conferência da qualidade desses pallets? O transporte dos módulos até a estrutura. Os seus auxiliares que vão fazer esse transporte manual, eles foram treinados? Eles sabem segurar esse módulo de duas em duas pessoas? Eles sabem onde eles podem pegar? Eles estão usando luva? Eles estão com todos os EPIs, né? Nivelamento do módulo no tracker, os auxiliares, eles sabem usar o gabarito. O encarregado fez esse treinamento completo. Fixação dos módulos, agora é uma atividade da fixação. Você fez o treinamento dos auxiliares com o uso da parafusadeira perto do módulo? Existe um risco de qualidade do módulo fotovoltaico quando você está com a parafusadeira ali perto, né? Você pode quebrar um módulo, você pode gerar calor, tudo isso estraga. Então, esses procedimentos, eles têm que ser detalhados. Coloquei aqui já no final, né, uma conferência de qualidade que o encarregado vai fazer de 100%. Tudo ele vai ter que aprovar. O site manager, às vezes, pode fazer 50%, dependendo do tamanho da obra. Tá? E aí a gente teria aqui o setor 1 concluído, e depois começa o setor 2. Obviamente, gente, o cronograma com detalhamento de atividades de uma obra, ele vai ser muito diferente isso aqui, tá? E aí eu até sugiro que no Project, que é de onde eu tirei essa imagem aqui, que no Project a gente coloque pacotes de trabalho, tá? Então a gente vai sair de um nível gerencial de entregas, a gente vai descer ali 1 ou 2 níveis com pacotes de trabalho, e as atividades, que são os verbos, tá? Vamos pensar em atividade como verbo, fazer, decidir, garantir. Essas atividades, elas podem ser colocadas em um Excel. Porque ali no Excel, é muito mais fácil de mexer, né? Você vai adicionar, tirar linhas sem mexer na relação entre uma linha e outra e tudo mais. E ali no Excel você pode colocar quantas colunas você quiser, por exemplo, para controle e planejamento de produtividade. Isso é algo que eu falo muito na minha consultoria com as empresas EPCistas, que o controle de qualidade de o controle de qualidade, sim, ele é a responsabilidade total do site manager, só que principalmente esse site manager, ele tem que saber quanto, em número mesmo, quantas mesas, por exemplo, nesse exemplo que a gente está, quantas mesas de módulos uma equipe de 5 auxiliares e um encarregado consegue nivelar e fixar no dia. Ah, são 3 mesas. Ok, são 3 mesas. E por que que ontem foram feitas 2? Amanhã a gente consegue fazer 1h30, porque existe uma previsão de chuva. Daqui 3 dias a gente vai ter que fazer 5, então eu vou precisar de 2 equipes de auxiliares. E esse planejamento e controle da produtividade, ele é uma parte enorme do trabalho do site manager, tá? Como que um site manager conseguiria controlar produtividade e avaliar todos esses riscos que a gente coloca ligados nessas atividades aqui, nesse detalhamento de atividades, sem o detalhamento das atividades? Impossível. Impossível de ser feito. E é aí que começam a aparecer
um problema atrás do outro, porque a gente não está pensando detalhadamente sobre o que vai acontecer. Vamos, só para a gente encerrar, falando exatamente de riscos agora. Nesse meu detalhamento todo de atividade, o que poderia dar errado aqui? É isso que a gente precisa pensar. Né? O Site Manager, junto com a equipe dele, o que ele vai pensar? Eu estou fazendo uma preparação da máquina aqui em cima. O operador precisa estar disponível. Esse operador tem algum histórico de falta? Ele reclamou de alguma questão de saúde ultimamente? Eu tenho um backup? Existe um outro operador? Qual atividade esse outro operador está fazendo? Caso o meu operador principal falte, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abandonar a atividade? Se sim, qual outra atividade pode ser realizada por essa equipe? Então, isso aqui já é uma preparação sobre o risco de uma linha, o operador não estar disponível. Combustível. Ok, combustível é mais simples. Né? Eu posso ter um contrato que eu tenho um fornecimento rápido, ter um posto atravessando a rodovia do outro lado? Ok, pode ser. Quanto tempo eu perco em caso de acabar esse combustível? Qual que é a duração de qualidade desse combustível dentro do meu tanque, dentro da obra? Eu posso comprar combustível e garantir que eu tenho combustível para a semana inteira? O que isso faz com o meu fluxo de caixa da obra? Liga lá no coordenador e pergunta: eu posso gastar tanto de combustível para garantir que não vai faltar aqui nessa atividade? Então você já está pensando, qual que é o risco aqui? Não ter combustível. Outro risco é eu estragar o fluxo de caixa daquela semana da obra. Então, pelo detalhamento, necessidade de combustível, você já pensa em riscos. Máquina revisada. Qual que é o histórico de falha dessa máquina, de quebra dessa máquina? Quando ela falha? Quanto tempo ela fica parada? Se eu tiver que ligar para o meu fornecedor para ele vir fazer a revisão, em quanto tempo esse cara costuma me atender? Então, você já começa a fazer uma análise de mitigação de risco. Né? Você analisa o risco e fala, o que eu faço com ele agora? Eu consigo eliminar esse risco? Eu posso ter duas máquinas? Provavelmente não, porque você vai bater lá no custo. Né? Então, esse tipo, gente, de análise, quando você está com as atividades mais bem detalhadas, ele é muito simples de ser feito. E aí, mesmo que você esteja na correria do dia a dia da obra, você, obviamente, vai ter que parar para fazer essa revisão, para fazer esse planejamento. E aí, quando você está fazendo esse planejamento, você vai fazer sim essa análise de risco e se preparar para eventuais problemas que possam acontecer. Tá? Vocês viram aqui que nesse vídeo relativamente curto que a gente está fazendo, a gente já consegue passar uma boa ideia de como você faz uma análise de risco, e eu aqui digitando essas atividades ali no Project para dar esses exemplos aqui para vocês, eu consegui pensar em vários riscos que podem acontecer na obra. E com a experiência do site manager, do coordenador, do encarregado, todo mundo que participa ali dessa obra, fica muito mais fácil fazer isso aqui. Então, ao mesmo tempo que você está planejando as suas atividades, você está fazendo a análise de risco. É importantíssimo que você consiga, durante o pensamento normal de um planejamento, avaliar o que pode dar certo e o que pode dar errado. E quando você está fazendo esse detalhamento, obviamente, você vai aumentar ou diminuir o detalhamento de acordo com o risco daquela atividade. Tá? Então, por hoje, aqui nesse vídeo, é isso que eu queria passar para vocês. Convido vocês aqui para se inscrever aqui no canal e para me seguir ali, me adicionar lá no LinkedIn. Está aqui na descrição do vídeo o link lá do meu perfil, porque lá eu escrevo até muito mais do que eu faço esses vídeos aqui. E eu espero que esteja ajudando vocês aí nas suas obras. Beleza? Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.